Olá pessoal, hoje a gente está aqui para falar de coisa boa, a gente está aqui para falar de livro e de avião passando. E para você que não sabe, semana passada eu contei para vocês todas as minhas leituras. Eu vou esperar o avião passar, porque senão você não vai me escutar. Pronto, agora que o avião já se foi, eu continuarei. Semana passada eu contei para vocês todas as minhas leituras até a metade do ano, que totalizaram ali, eu acho que foram 28 livros, e eu pedi para vocês escolherem qual seria o próximo review. Eu fiquei muito contente de ver que teve muita interação, teve muitas escolhas. Alguns preferiram Jorge Amado, outros preferiram o livro do Black Crouch, outros preferiram que eu falasse sobre Miss Dalloway, outros preferiram que eu falasse sobre o livro da tag do Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, mas eu fiz a contabilização e quem ganhou, e foi por pouco, foi bem acirrado, foi o meu cachorro, que foi o grande vencedor. Brincadeiras à parte, quem ganhou foi Miss Dalloway, da Virginia Woolf, que, cara, abrindo meu coração para vocês, quando eu tava vendo os livros que eu havia lido e que vocês poderiam escolher para eu falar sobre, esse é um livro que eu queria que vocês escolhessem, mas com uma ressalva. Eu sabia que seria o mais difícil. E vocês vão saber logo o porquê. Bem, pessoal, trazendo um resumo rápido sobre a história em si, porque eu quero focar mais na narrativa do que na história. A história fala sobre a Miss Dalloway, que ela é uma espécie de socialite que vive em Londres, e ela planeja realizar uma grande festa à noite. Durante o seu dia, ela encontra várias pessoas que fizeram parte da sua vida. Ela encontra antigas amizades, ela encontra antigos amores, e com isso ela começa a pensar sobre o presente, sobre a moto. Ela começa a pensar sobre o presente, sobre o passado, sobre o futuro. Ela começa a se questionar sobre as suas escolhas. Os personagens mais densos e complexos possíveis pela forma como a Virginia Woolf escreve, que vai ser algo que, como eu já disse, eu entraria em detalhes em breve. Falando um pouco sobre os personagens, a protagonista, se é que tem um protagonista, eu diria que de fato ela é a protagonista, mesmo que os outros personagens tenham muita relevância, mas a Miss Dalloway é a protagonista. Temos também o Richard Dalloway, que é o esposo da Miss Dalloway, que a história ela pensa muito se ela fez a escolha certa em se casar com ele. Temos também o Peter, o misterioso Peter, que viveu um romance com a Miss Dalloway na sua juventude e a faz questionar, né, se talvez, se as coisas tivessem sido um pouco diferentes, se eles teriam dado certo, como que seriam as coisas se ela estivesse junto com ele, e não só focando no passado, mas também acendendo alguns desejos no próprio presente, o que deixa a história bastante interessante. Temos também um personagem que acredito que esse é o personagem talvez mais polêmico, que é o Septimus, um nome um pouco diferente, me lembra inclusive Transformers, porque tem o Septimus Prime, mas esse não tem o Prime, é só o Septimus. E ele conviveu grande parte da vida dele na guerra, e ele acabou vendo um grande amigo dele morrer, e ele tem constantes alucinações, ele desenvolveu o que eu acredito ser uma certa esquizofrenia, né? Eu, na minha posição de psicólogo, fazendo certas inferências, mas isso não fica claro no livro, é só o que eu acho. E ele tem uma relação muito difícil com a esposa dele, porque você imagina, né? Ele era uma pessoa, e quando ele volta da guerra, cheio de traumas, cheio de vivências aversivas e negativas, ele acaba se tornando outra pessoa, uma pessoa muito difícil de lidar, que ela tem que ter constantes cuidados e pisar muito em ovos para não acabar engatilhando ele, né? E a história dele nesse livro é bastante interessante e bastante impactante também. Em suma, a história vai contar sobre essa festa e o decorrer do dia. O livro se passa em 24 horas, algo que eu acho insano. Porque, gente, olha o tamanho desse livro. 24 horas. E eu vou explicar por que ele é desse tamanho. E aí eu entro no assunto da narrativa. Mas antes de entrar, eu só queria dar uma finalizada sobre a história em si. Então vai ter essa grande festa, onde vão ter esses convidados, né, que são os amigos dela, são pessoas consideradas socialmente importantes, vai ter o marido, vai ter o Peter, né, e durante o dia cada um vai tendo pensamentos acerca da sua vida, acerca da festa, acerca do passado, do presente e do futuro. E é por isso que esse livro é tão grande, porque esses pensamentos eles são todos registrados aqui.
Na minha opinião, a grande genialidade desse livro está em como que a Virginia Woolf escreve e narra a história. Existe um recurso literário chamado que é em terceira em pessoa, indireto, livre. E o que isso significa? Isso significa que a autora ela se mescla com os personagens. Ela é uma espécie de deusa, que ela sabe tudo que todo mundo pensa, tudo que todo mundo faz, mas às vezes ela se torna personagem. E às vezes o personagem não sabe o que ele está sentindo. Então, ao mesmo tempo que há momentos em que de tudo ela sabe, existem momentos em que ela é só uma pessoa que nada sabe. E ela faz isso com uma maestria que só quem lê o livro sabe do que eu estou falando. Uma forma que eu gosto de descrever o livro é que é um livro que mostra como as coisas são. Mostra como a vida é. Porque quando a gente fala com alguém, nunca é só o que a gente fala. Inclusive, o que a gente fala é o de menos, se você for parar para pensar, né? Quando você encontra alguém que você gosta e você fala um oi, como você tá, por dentro você pensa várias coisas. Às vezes você tá com muita saudade e você pensa, nossa, que bom ver você, eu tô muito feliz de estar aqui, que vontade de te dar um abraço. A última vez que a gente se viu faz um mês e eu me lembro da roupa que você usava e isso tudo tá acontecendo enquanto você falou oi. E o livro, ele retrata esses pensamentos. E é por isso que ele é tão extenso. E é por isso que ele é tão complexo e tão denso. Porque quando a Virginia vê e fala com o Peter, por exemplo, que foi o romance dela na juventude, logo na hora que eu ia falar desse grande clímax, o meu cachorro interrompe, mas não tem problema. A gente é resiliente, a gente vai pra frente. Mas eu vou lá pedir pra ele parar de latir. Só um segundo. Gente, não é fácil ser youtuber classe média. Pois bem, então quando ela o vê, o foco, muito mais do que na fala, tá nos pensamentos, tá nos sentimentos. E é engraçado como que eles se mesclam entre... Às vezes o pensamento... A minha porta se mexeu, talvez haja um fantasma aqui. Se eu parar de postar vídeo, vocês já sabem o que aconteceu. E os pensamentos, eles se mesclam, então é engraçado perceber que quando o Peter vê ela, por exemplo, tem momentos que ele fica muito feliz, mas depois ele já vê uma coisa e fala, tipo, ela é mó fútil, assim, ela é mó fútil, ela é mó banal e tal, não sei o quê. E logo depois ele, nossa, mas ela é muito bonita. E sabe, as coisas realmente são assim. As coisas não são tão preto no branco, sabe? E a maioria dos livros tenta passar uma ideia muito sólida de quem é o personagem. Do tipo, o personagem é corajoso, aí ele é corajoso em tudo. Ele não tem medo de nada, e ele resolve tudo. E aí o personagem, ele é muito direto. Aí em toda situação ele tá lá falando, sendo sincero, não sei o quê. E nesse livro não. Nesse livro existem sim as bases comportamentais dos personagens, mas elas vão se alterando. Elas vão se alterando de acordo com o humor, de acordo com a pessoa com quem ela tá falando, de acordo com o que tá acontecendo, com as contingências, né? E falar isso parece até que talvez seja fácil, né? Mas eu garanto, até como uma pessoa que começou a escrever um livro, no caso, que eu comecei e tal, é muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Então, gente, o meu veredito para esse livro é que é um ótimo livro, é um livro genial, mas eu não acho que é um livro para iniciantes. Eu acho que é um livro para quem já está acostumado com uma leitura um pouco mais complexa, uma leitura um pouquinho mais difícil. E é isso, eu recomendo, mas fica essa ressalva. Se você for iniciante, for querer ler esse livro, talvez você vai achar chato, talvez você vai parar pela metade, porque ele realmente é muito diferente do que a gente está acostumado a ler, e ele tem um ritmo mais devagar, né? Normalmente quem está começando a ler prefere uma coisa mais assim, ação, 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 para reter a atenção mesmo, né? Então é isso, gente. Essas foram minhas considerações sobre esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais vídeos e eu realmente estou pensando em fazer 2 vídeos por semana, porque eu fiquei com muita saudade de vocês, de verdade. Eu acho que um vídeo por semana fica um espaço muito grande de tempo. Então vou me esforçar para aparecer aqui mais vezes. Tá bom? Um grande beijo e a gente se vê.